Bom, primeiro, então, a palestra agora, medidas para endurecer o cumprimento das penas e do regime prisional. Palestrante, doutora Maíra Costa Fernandes. Debatedores, desembargador César Augusto Rodrigues Costa e doutor Rafael Estrela Nóbrega. Doutora Maíra, então, com a palavra. Ótimo. Bom, boa tarde a todos e todas. Não estava nada de dormindo nessa palestra excelente anterior. Provocação, desembargador Assis. Estava só diminuindo a minha palestra para não cansá-los. Vou falar sobre medidas para endurecer o cumprimento das penas, mas, na verdade, vou também entrar em alguns outros tópicos do projeto que tratam de questões relacionadas ao sistema penitenciário, a mudanças da lei de execução penal, se o tempo me permitir. Então, vou tentar ser o mais breve possível, agradecendo gentilmente o convite ao desembargador Alcides. O projeto traz uma mudança, inicialmente uma mudança do artigo 33 do Código Penal, com a seguinte proposta que eu vou ler para vocês. Na hipótese de reincidência ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, o regime inicial da pena será o fechado, exceto se insignificantes a infrações penais pretéritas ou de reduzido potencial ofensivo. Antes de eu passar para a leitura do parágrafo 6º, vamos começar por esse daqui. Qual o primeiro problema disso daqui? Essa absoluta vagueza dos termos conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Né? O que é isso? É óbvio que a ideia é remeter à reincidência, mas de uma forma absolutamente genérica e que fere, sem dúvida alguma, o princípio da taxatividade legal e interpretativa que emana do princípio da legalidade. Né? Porque o que é essa conduta criminal habitual, reiterada e profissional? O que é uma reiteração de um delito? Nós temos uma previsão objetiva. Nós conseguimos saber quando há reincidência ou quando não há reincidência. Isso daqui não diz para a gente em que casos poderá ser aplicado. São conceitos vagos e valorativos de duvidosa precisão. Então, é o primeiro problema grave, porque a lei precisaria definir em que consiste essas expressões, que, na realidade, se repetem em outras propostas do mesmo projeto. Tá? Eu estou analisando mas essa questão desse trio aqui, conduta criminal habitual, reiterada profissional, aparece em várias outras propostas. Isso, sem dúvida alguma, tem também como base uma ideia que já muito obsoleta, de culpar o autor não pelo que ele fez, mas pelo que ele é. Né? Então, assim, é o direito penal do autor que dialoga muito claramente com o direito penal do inimigo. Né? Então, assim, é algo que, sem dúvida alguma, a gente precisaria evitar em termos de técnica legislativa e não ressuscitar. Isso já estava, coisas semelhantes a isso havia no Código Natimorto de 1969. Então, não faz nenhum sentido ressuscitar isso. Além disso, essa questão do regime inicial da pena em regime fechado é também uma proposta que não faz o menor sentido. É apenas um dos exemplos desse projeto em que o ministro Sérgio Moro pretende, via lei ordinária, modificar a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Há várias passagens no projeto nesse sentido, de decisões que já estão absolutamente pacificadas e que a proposta vem rediscutir. Essa é uma questão, porque a lei dos crimes hediondos trazia essa questão do regime inicialmente fechado, foi discutida em 2012 com entendimento contrário a essa possibilidade de regime inicialmente fechado por violar o princípio da individualização da pena, garantido constitucionalmente. Depois, em 2018, teve uma belíssima decisão também, em fevereiro, reforçando também a inconstitucionalidade do regime inicial fechado. Então, não faz o menor sentido nós resgatarmos isso por legislação. Na decisão, antes de você dar a decisão, o parecer da Defensoria Pública,
que o Rodrigo mencionou na palestra dele, traz uma passagem simples e tão clara do que é a individualização da pena. Ela diz que é empreender esforços para racionalizar a resposta estatal para o crime ocorrido, de modo que haja proporcionalidade entre a punição e o desvalor da conduta. Por isso, o atual artigo 33 traz um escalonamento razoável, né? Começa no fechado, depois vai para o semiaberto, depois vai para o aberto, porque há essa proporcionalidade e esse esforço de racionalizar a resposta estatal. Então, essa proposta, ela me parece absolutamente inconstitucional. São olhos para trás, né, do crime praticado, e há outras propostas para frente também do crime praticado que o Moro faz. Há uma outra proposta que está extremamente ligada a essa, então eu vou para ela rapidinho antes de voltar para os parágrafos, em que ele diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário o suficiente para a prevenção do crime, as penas tais e tais do artigo 59. E aí vem, parágrafo único. O juiz poderá, com observância aos critérios previstos nesse artigo, fixar período mínimo de cumprimento da pena no regime inicial fechado ou semiaberto, antes da possibilidade da progressão. Isso é o fim da progressão de regime. Porque se você abre a possibilidade para o juiz decidir quanto tempo de pena a pessoa vai poder ficar no regime fechado sem progredir de regime, você acaba com a progressão de regime, sem dúvida alguma, né? No agravo recurso extraordinário, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin chamou a atenção para o fato de que é inconstitucional a fixação da ex lege com base no parágrafo 1º da 8.072/90 do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros fixados no artigo 33. Só que se vem uma lei que diz que o juiz pode passar por cima disso e fixar ele próprio, ele pode fixar no regime fechado e ainda dizer que ele não vai poder progredir. Deixa a discricionariedade disso para o juiz, né? Tira, inclusive, do legislativo a competência de determinar esses parâmetros e deixa nas mãos do juiz, né? Definir o que é essa habitual, reiterada profissional, ato que justifique isso. Tá? Então, me parece também absolutamente inconstitucional. E acabar com o regime de progressão da pena, ele é muito ruim para o sistema como um todo. Porque a progressão do regime, ela mantém o preso com alguma esperança, estimulado, conectado com a realidade. Né? Então, assim, saber que você não vai progredir de modo algum de regime tem um impacto na própria segurança do sistema prisional. Né? Porque hoje, para progredir de regime, é a condição, por exemplo, não ter prática de falta grave. Né? Se você não tem esse estímulo, se você sabe que você vai ficar ali para sempre com aquela pena, sem dúvida alguma, pode agravar problemas de sistema penitenciário. O ministro Sérgio Moro tem uma certa obsessão por essa questão do regime fechado, com todo respeito. Ele disse, ao apresentar o projeto, que o regime fechado seria a única prisão de verdade. E que o regime aberto e o semiaberto é uma pena, mas não uma pena de verdade. Com todo respeito ao ministro da Justiça, dizer que o regime semiaberto não é uma pena de verdade é não conhecer o regime semiaberto. Porque o regime semiaberto que eu conheço é um regime completamente superlotado. É um regime que tem, hoje, que não respeita a lei de execução penal de uma previsão de colônia agrícola industrial, em que todos os presos trabalhassem, em que os presos estivessem no lugar livre, assim. Na verdade, embora presos na unidade, a única colônia agrícola que nós temos no Rio de Janeiro é a colônia agrícola de Magé, que é ótima, é um projeto incrível, porque todos os presos trabalham, mas ela atinge uma quantidade muito pequena de presos. Muito pequena. Se todos os presos que estivessem em regime semiaberto estivessem numa colônia como a colônia agrícola de Magé, eu reveria o meu pensamento sobre o regime semiaberto. Mas hoje, na prática, o regime semiaberto é um dos mais superlotados, né, com uma quantidade de presos enorme, que fica solto dentro da unidade, ok, mas tem revezamento na hora de dormir. Então, assim, é uma unidade, inclusive com gravíssimos problemas de segurança para a própria unidade, porque tem número de agentes de menos para presos de mais
e aí a gente poderia ficar bastante tempo falando... Cometer crime. E sai para cometer crime, sai muitas vezes com dívidas, voltam com dívidas para o sistema. Eu já vi, quando estive no Conselho Penitenciário, uma situação completamente inusitada de uma mãe procurando, embora o Conselho Penitenciário não tivesse a função de pedir progressão de regime ou de atuar nesse tipo de pedido, como nós éramos muito abertos à população em geral, apareceu uma mãe lá dizendo, olha, o meu filho tem tempo para progredir de pena, mas eu não quero que ele progrida para o regime semiaberto, porque ele eu já ouvi falar que quando sai do sistema, volta com dívida de entrar com drogas ou alguma coisa assim, ele está muito próximo de terminar a pena dele, eu não quero que ele sofra essa pressão. O sistema semiaberto tem uma série de problemas e precisaria, sem dúvida alguma, ser revisto, mas definitivamente eu não concordo com a ideia de que não seja uma pena de verdade, porque o que eles passam ali, para mim, é uma pena, sim, de um regime muito superlotado. Bom, o parágrafo... Ainda no artigo 33, o parágrafo 6º traz que, na hipótese de condenação pelos crimes previstos nos artigos 312, peculato, parágrafo 1º, 317, corrupção passiva e ativa, o regime inicial da pena será o fechado, exceto se de pequeno valor a coisa apropriada ou a vantagem indevida, ou se as circunstâncias previstas no caput do artigo 59 foram todas favoráveis. Aqui, e aí também tem, no artigo seguinte, tem uma ressalva à condenação no artigo 157, que é o do roubo circunstanciado, qualificado pelas lesões decorrentes de violência. Aqui há uma questão que o projeto, sem dúvida alguma, foca muito na corrupção, nos tipos de corrupção ativa e passiva, no peculato, mas essa medida aqui do regime fechado, ela nos traz um problema de proporcionalidade muito grave. Porque a pena da corrupção é de 2 a 12 anos. Se a pessoa for condenada a 4 anos, que já não é a pena mínima, ela ainda assim tem direito à substituição do artigo 44. Então, como é que a gente consegue compactuar um regime inicial fechado com uma possibilidade de substituição da pena no artigo 44? Assim, em termos de técnica legislativa, isso é muito complicado. Então, também me parece uma medida que fere aí a proporcionalidade, então mais um motivo para ela não ser aprovada, na minha opinião. Há ainda outras medidas que têm absolutamente tudo a ver com o sistema de execução penal. Uma delas é a das medidas relacionadas à videoconferência. E na verdade, um alargamento das hipóteses de utilização da videoconferência, porque retira duas expressões que faziam toda a diferença no texto da lei. Uma é a excepcionalidade do uso da videoconferência, e a outra é a expressão gravíssima, né, que trazia uma certa excepcionalidade para a videoconferência. E autoriza a utilização da videoconferência, inclusive, na audiência de custódia. Bom, eu sou contrária também a essa banalização, embora saiba que, em alguns casos, a videoconferência pode ser necessária e oportuna e a única forma possível. Vou dar um exemplo bastante simples, que a própria defesa poderia requerer, se o preso tiver uma condição de locomoção muito prejudicial, né, que levar até o fórum pode lhe agravar um problema de saúde. Sem dúvida, a própria defesa poderia pedir a utilização de videoconferência. Mas a banalização da videoconferência, para mim, não deve ser estimulada, porque é importante o juiz ter esse contato com o réu. E a audiência de custódia, essa é a lógica da audiência de custódia. Se você tira isso, a presença do réu, na verdade, no momento ainda ali do flagrante, nem réu do juiz, você tira a presença física, que é a própria lógica da audiência de custódia, a audiência de custódia hoje já está muito difícil conseguir até bons resultados em termos de alternativa à prisão na audiência de custódia, e mesmo que não vai acontecer. Fora que a ausência do acusado ali num momento de uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, não só na audiência de custódia, é absolutamente fundamental para a defesa, porque ele precisa estar ali do lado para poder falar para a defesa, antes do interrogatório dele, as impressões dele do que ele ouviu das provas de acusação.
É absolutamente fundamental. Ele, por mais que o advogado, o defensor conheçam um processo, a participação do acusado naquele momento, ouvindo as provas, é absolutamente fundamental para, antes de ser ouvido, falar, olha, isso daqui não é verdade, isso daqui não é verdade, isso daqui é verdade, isso daqui vale a pena ressaltar. É absolutamente fundamental como para a defesa. Então, isso, no meu entender, essa banalização, ela viola não só a nossa ampla defesa, contraditório, etc., mas o próprio Pacto de São José da Costa Rica, né, em relação à audiência de custódia, que fala que toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente, e que fala que todo direito tem de defesa de ser ouvida com as devidas garantias, dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente, imparcial, e por aí vai. E esse ouvir não é pela imagem de uma tela. É, sem dúvida, a presença. O juiz tem que sentir o cheiro do réu. Tem que ver como ele está, especialmente porque a audiência de custódia, quando ela foi implementada pelo ministro Lewandowski, ela chamava atenção não só em relação à necessidade do juiz ter acesso à avaliação mínima sobre a necessidade da prisão, mas também sobre a avaliação de se houve ou não tortura. E faz toda a diferença o acusado estar, naquele momento, dentro da unidade prisional, com os agentes ao lado dele, numa tela de televisão, ou na frente do juiz, assistido ao seu lado, o seu defensor ou o seu advogado, podendo dizer, olha, sim, sofri tortura, está aqui a prova, quero mostrar para o senhor. Faz toda a diferença. É óbvio que ele ali, dentro daquela unidade, com um agente do lado dele, vai ter muito mais dificuldade de narrar um caso de tortura. E lembro, para quem não sabe, que, lamentavelmente, o Brasil ainda tem índices enormes de tortura, né? Isso é uma coisa que a gente não acabou, esse passado a gente não acabou. Tem uma frase de Shakespeare que diz que atiramos o passado ao abismo, mas não nos inclinamos para ver se estava bem morto. O passado, a herança da ditadura de tortura, nós não apagamos. Todas as vezes que as organizações internacionais de direitos humanos ou o Mecanismo Internacional de Prevenção e Combate à Tortura vem ao Brasil, ele faz relatórios denunciando os índices altíssimos de tortura em unidades prisionais e unidades policiais no país. Então, a tortura ainda é um método de se obter a confissão, né? Então, como é que a gente vai combater isso? A ideia era a audiência de custódia. Se a gente banaliza a videoconferência, na minha opinião, a gente está prejudicando muito gravemente isso. Não significa que não possa haver nunca, mas ela tem que ser absolutamente excepcional. Outra parte que tem muito a ver com execução penal do projeto é a que fala dos presídios federais. Vamos lá para as medidas dos presídios federais. Vou pegar aqui a redação para dizer para vocês. Ele muda várias coisas dos presídios federais. Tá? A primeira, ele traz 8 parágrafos novos. Então, eu vou tentar passar super rapidinho por cada um deles. Tá? Os presídios federais, a gente já sabe que existe o regime, o RDD, né, disciplinar diferenciado. Né? E, na verdade, o que o projeto faz, ele aumenta as hipóteses de RDD para todos os presos que estiverem em presídios federais. Mas, antes disso, tem uma previsão que fala que a atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Então, ele tira da esfera estadual e passa para a esfera federal o julgamento de toda atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais. Tá? E traz no parágrafo único: o juiz federal de execução penal será competente para toda ação de natureza civil ou penal que tenha por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Então, esse juízo de execução penal fica responsável por tudo que acontecer lá, inclusive as violações a lesões corporais ou, enfim, a qualquer outra coisa que tenha acontecido dentro dos presídios. Primeiro ponto, a questão da transferência da competência da Justiça Estadual para a Federal
Não me parece que possa ser por essa via de lei ordinária, desta forma como ele propõe, porque a competência da juíza federal, e aqui há juízas federais para falarem melhor do que eu, né, está prevista taxativamente na Constituição, né, e de modo que a competência taxativa da competência da Justiça Federal está prevista taxativamente e será da Justiça Estadual a subsidiária, né? Não me parece que ele possa mudar isso por lei ordinária. Eu entendo que aqui é uma quebra da regra constitucional de fixação da competência em razão da matéria. Entendeu? Então, não me parece que seja constitucionalmente aceitável. A questão de julgar questões cíveis e penais, já há precedente. Acho que é menos incômodo essa parte, porque a Lei Maria da Penha, por exemplo, já traz essa previsão. Né, de questões cíveis. Acho que não é esse o cerne, mas o cerne, a questão de julgar, de passar essa competência para a Justiça Federal, não me parece constitucionalmente aceitável. E há também uma questão de conveniência disso, porque a Vara de Execuções Penais ela tem a função de fiscalizar as unidades prisionais. Né? Então, hoje, se acontece uma lesão corporal, um caso de tortura ou qualquer outro crime numa unidade prisional, o registro é feito em complexo eriçonó. O registro é feito na delegacia da área e isso é distribuído livremente. Não fica a cargo do juiz que faz a inspeção. Há, para mim, uma questão aí de parcialidade, né, de uma certa violação aí ao juiz natural muito complicada. Então, não há uma violação legal, digamos. Tá? Não consigo enxergar uma violação legal a isso, além que eu falei da competência de ferir a inconstitucionalidade. Mas, para mim, uma conveniência, sem dúvida alguma. Porque como é que esse juiz que está lá como fiscalizador, né? E aqui está o juiz titular da Vara de Execuções Penais, que cumpre esse papel de fiscalização. Como é que ele vai ser o próprio juiz para julgar tudo o que acontece naquela unidade em termos de crimes, por exemplo? Não me parece adequado ou conveniente que seja dessa forma. E aí, em relação às propostas de ampliação do RDD, são 8. O primeiro diz que qualquer preso que estiver no regime, num presídio federal, necessariamente estará no RDD. Hoje não é assim. O fato dele estar no presídio federal não significa necessariamente que ele estará no regime disciplinar diferenciado. Aqui diz o parágrafo 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal no atendimento de interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima com as seguintes características: recolhimento em cela individual, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos somente em dias determinados, que será assegurada por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças separados por vidro e comunicação por meio de interfone, filmagens e gravações. Banho de sol de até 2 horas diárias e monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Então, significa a reprodução mais severa ainda das condições atuais de RDD. É claro que eu poderia me alongar aqui sobre até a pertinência destas questões para o RDD, né, a importância do contato do preso com a família e etc. e tal. Mas, para mim, o mais complicado é essa ausência de individualização do caso, porque, atualmente, só vai para o RDD com uma decisão fundamentada do porquê que está sendo colocado no RDD. O que a lei propõe é que seja absolutamente genérico. Entrou ali, vai estar com todas essas restrições, né? E que são... sem fundamental, porque é a partir do momento que ele vai para o presídio federal. E as hipóteses de enviar no presídio federal, elas podem ser mais amplas do que a de determinar a entrada no RDD. Entende? Então, de duas, uma. Ou um juiz muito cauteloso vai deixar de enviar para o presídio federal porque sabe que vai estar submetendo o preso ao RDD, tá? Ou, o que eu acredito que vai acontecer, a partir do momento que vai para o presídio federal por alguma circunstância que não necessariamente exigiria o RDD, na prática essa pessoa vai ser colocada no RDD. Tá? Então, me parece também uma banalização do RDD, que tem muitas restrições, sem dúvida alguma. Parágrafo 2º. Essa eu vou me alongar um pouquinho mais, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido nas outras. Os atendimentos de advogados deverão ser previamente agendados
mediante requerimento escrito ou oral à direção do estabelecimento penal federal. Bom, é óbvio que como advogado, eu preciso me insurgir contra essa medida, que evidentemente viola ampla defesa, contraditório, lei, o Estatuto da Advocacia, a Lei de Execução Penal, etc. Né? É inconcebível exigir um agendamento prévio para o advogado falar com o seu cliente, especialmente porque na área criminal, na área de execução penal, você não tem como, muitas vezes, esperar esse agendamento e porque esse agendamento abre um espaço para uma discricionariedade que o advogado não vai ter nenhum controle. Então, se o diretor da unidade prisional não quiser agendar, ele vai dizer para o advogado que, olha, só tem daqui a 3 dias. Né? Ou 3 meses. Né? Então, ou 3 anos, é muito, muito grave, restringe de forma ilegal os direitos do preso e do advogado. Né? Já há inúmeras decisões dos tribunais superiores proibindo essa restrição. Então, é mais uma tentativa do projeto de mudar jurisprudência pacificada do STJ e do STF. Há várias passagens nesse sentido no projeto, várias. Nessa tem, por exemplo, decisão do STJ, em recurso especial, que traz que é ilegal restringir os direitos do preso e do advogado previsto na LEP e no Estatuto da Advocacia, circunstância não admitida, inclusive, durante o regime disciplinar diferenciado. Tá? Então, assim, já há jurisprudência completamente pacificada. Obviamente que isso gera oportunidade de casuísmos, inclusive, que são muito ruins. Né? Assim, será que alguns advogados vão conseguir agendar e outros não? Será que alguns presos vão conseguir agendar e outros não? A gente caminha, na verdade, num momento que a gente deveria evitar esse tipo de discricionariedade, não aumentar esse tipo de discricionariedade. Né? E o projeto vai na contramão disso. Citando ainda que o Pacto de São José da Costa Rica, recepcionado pela nossa Constituição Federal, portanto, com status de supralegal, ele traz, no artigo 8º, item 2, a linha D, o direito do acusado de defender-se pessoalmente, de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e, em particular, com seu defensor. Então, também tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Mas não falou nada de agendamento. Pois é, mas aí se está falando que tem o direito de comunicar-se livremente, não é quando o diretor resolver deixar. Os advogados já passam por muitos, mesmo sem alteração legal, os advogados já passam muitas vezes por dificuldades para esse contato pessoal. Isso é uma realidade. Embora isso é até uma desigualdade no direito de defesa, porque a Defensoria Pública tem um espaço próprio, uma sala em que fala reservadamente com os assistidos. Os advogados não. Os advogados falam por aquele sistema do telefone muito ruim, que não funciona, né, que está sempre com umas salas horrorosas, que a doutora Fernanda Tortman, enquanto presidente da Comissão de Prerrogativas, tentou tanto reformar. Eu também tentei, desde quando assumi lá o Conselho Penitenciário em 2007, fiquei tentando reformar todas as unidades e o secretário da época não deixava reformar as salas de advogados. Então, advogados falam em péssimas condições com o cliente. Conseguir o agendamento reservado é muito difícil. Só pelo telefone? Só pelo telefone. Salvo raras exceções de lugares que têm salas reservadas e que você vai tentando entrar numa fila para marcar. É verdade. Você tem algumas unidades, por exemplo, Bangu 8, tem uma sala. Só que aí existe uma lista dos presos que são assistidos para aquela sala e você tem que pedir para o diretor da unidade. Tem sempre uma fila enorme de advogados para poder falar naquela sala. Então, ou você chega bem cedo ou você vai passar o dia inteiro lá para falar com o seu cliente. E alguns juízes, Bretas, que se pode. Não, eu acabei de falar, tem uma lista. Acabei de falar, tem uma lista de presos a culpa que. Não é do juiz da VEB, não? Tem que resolver isso. Não tem celular para falar, não? E celular? Pega melhor do que aqui. E aí, enfim, então é um problema, mas há outras unidades que nem essa sala tem. Então, assim, que é no telefone mesmo, que não se sabe se está sendo gravado, o Sérgio acabou de chamar a atenção aqui, que não se sabe direito se está sendo interceptado, se não está sendo interceptado, e é muito ruim. E é muito ruim para a defesa, porque, um parêntese aqui, às vezes, esse telefone, porque às vezes você precisa mostrar um papel. Você precisa mostrar, escuta, essa assinatura é sua, né? Você precisa mostrar uma foto. Você reconhece essa pessoa, né? São coisas fundamentais para a defesa que você não tem como fazer por um vidro, sabe? São absolutamente fundamentais. Então,
qualquer coisa que o... É por telefone, por telefone. E qualquer coisa que você precise passar para ele assinar, por exemplo, vai por um agente penitenciário, que também é muito ruim, porque viola também, sem dúvida alguma, a defesa, né, o sigilo da defesa. Então, se você precisa da assinatura dele num documento, é muito, muito ruim. Bom... então, eu não tenho a menor dúvida de que, se passasse isso, a OAB teria que se insurgir muito gravemente. Parágrafo 3º. As penitenciárias federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fim de preservação da ordem interna e da segurança pública, sendo vedado seu uso nas celas. Então, assim, isso é mais uma restrição aí à privacidade dos presos, né? Sendo que, de novo, aqui vem a questão da gravação, claramente, da conversa com o advogado, né? Porque se você coloca a gravação no parlatório, você está assumindo que está gravando a conversa dos advogados, que a gente já imagina que esteja sendo gravada, mas que aí a lei vai categoricamente dizer, legitimar o que também, ao meu ver, viola o Estatuto da Advocacia e o próprio direito de defesa, a própria Constituição, à medida que viola a ampla defesa contraditória, etc. Bom, vou andando mais rápido aqui, que tem muita coisa. As gravações das visitas não poderão... aí tem uma previsão dizendo assim: as gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova para infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Então, esse parágrafo parece dizer assim: olha, a gente vai gravar tudo. Vai gravar a conversa com a família, vai gravar a conversa com o advogado, mas a gente não pode usar contra o acusado, está bem? Pro passado, né? Pro passado. Mas, assim, essa previsão aqui me parece, assim, uma coisa de dizer, olha, a gente não vai usar, mas pode ser usada indiretamente, na realidade, assim. Porque você tem no conhecimento ali de um fato, é só você não colocar lá taxativamente que está sendo investigado por causa da gravação, né? Instaura o inquérito por outro motivo qualquer, arranja uma brecha e, claro, vai poder usar indiretamente. A defesa nunca vai conseguir comprovar que a utilização foi legal, né? Então, é um artigo que não faz nenhum sentido, assim, não perde o objetivo. Faz sentido, mas assim, não atinge o objetivo, né? As gravações de atendimentos de advogados só poderão ser autorizadas por decisão judicial fundamentada. Essa daqui também é uma outra que diz assim, tipo, olha, a gente só pode por decisão fundamentada. Só que não diz em que casos. Não traz os requisitos objetivos. Quais são os casos que a gravação vai poder ser feita? É um caso que o advogado está sendo investigado por crime? Faz muito sentido. Porque aí tem uma investigação em curso e aí você tem um requisito objetivo em que o próprio advogado está sendo investigado. Não traz. A lei não traz. Então, também me parece um artigo só para legitimar, dizendo, olha, não, vamos ser muito cuidadosos, porque decisão judicial fundamentada pode ser qualquer coisa, né? Assim, não tem nenhuma grande exigência. Ela não diz quais são as hipóteses para afetar uma garantia constitucional tão importante, né? Para haver isso, eu acho que em alguns casos pode haver, mas para isso teria que ter um requisito objetivo muito claro, uma suspeita de crime do advogado, coisas muito mais sérias para poder abrir a exceção a garantias tão fundamentais para um Estado democrático de direito. Especialmente porque o direito de comunicação entre o cliente e seu advogado, ele não é só um direito das duas partes, né? Ele é um direito-dever de ordem pública e uma garantia de um Estado democrático de direito que não pode ser relativizada. Tá? Então, eu acho que só para casos excepcionalíssimos. Pois bem, a interceptação, todas essas interceptações, elas são interceptações preventivas, né? A ideia é ser para o futuro, numa espécie de fundamentação que não existe, tá? Porque não há uma justificativa fundamentada para esse tipo de proposta. E há críticas na doutrina a essa interceptação preventiva. E eu vou me permitir ler uma citação rápida aqui do Gustavo Badaró, que diz que no sistema constitucional brasileiro, em que a interceptação telefônica somente pode ser realizada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, artigo 5º, inciso 12, não é possível qualquer forma de interceptação telefônica preventiva anterior ao cometimento do delito e com a finalidade de evitar a sua prática. Então, me parece que isso faz todo sentido, porque se extrai isso do próprio princípio da presunção de inocência,
né? Então, também, além da ampla defesa do contraditório, a gente está aí resguardado pelo princípio da presunção de inocência. Bom, então, tem também os artigos da Constituição que falam que o advogado é indispensável à justiça e tudo mais, mas eu não preciso, porque todo mundo aqui já conhece. Vamos, parágrafo 6º. Os diretores dos estabelecimentos penais de segurança máxima ou o diretor do sistema penitenciário federal poderão suspender e restringir o direito de visitas dos presos mediante ato motivado. Bom, esse artigo ele é desnecessário, porque, na verdade, eles já podem fazer isso. Tá? O artigo 41 da LEP já autoriza essa suspensão de visita. Então, me parece apenas um reforço aí para poder mostrar, olha, estamos recrudescendo a lei, porque já existe. Tá? Parágrafo 7º diz que configura o crime do 325 do Código Penal a violação ao parágrafo 4º, que era aquele das gravações. Então, é mais uma daquelas coisas que diz que, olha, se a gravação for utilizada ilegalmente, né, vai ser configurado o crime. Mas também me parece apenas uma previsão para dizer, olha, estamos tendo cuidado para o uso indevido da previsão. Parágrafo 8º. Esse me parece bem complicado. Para mim, é o mais complicado de todos. O regime prisional previsto nesse artigo poderá ser excepcionado por decisão do diretor do estabelecimento, no caso de criminoso colaborador, extraditado, extraditando, ou se presentes outras circunstâncias excepcionais. Ou seja, esse artigo é incrível. Vamos lá. Pela lei, agora, entrou no sistema, no presídio federal, todos os presos estão submetidos ao RDD, certo? Certo. Mas, como diz George Orwell, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Então, o diretor da unidade prisional, não o juiz, poderá abrir exceção a esta regra e aí, portanto, deixar visitar a família na sala reservada, né? Não monitorar, como diz aqui a lei, enfim, excepcionar essas regras por decisão do diretor, no caso, por exemplo, de colaborador. Então, isso é uma assunção na lata, né, de uma forma para que de juiz? Para nada. De excepcionalizar, de abrir uma exceção e estimular, evidentemente, a colaboração. Né? Isso é muito claro que é para estimular a colaboração, sem dúvida alguma. Então, é um desequilíbrio absoluto, né? Uma violação ao princípio da igualdade e realmente é muito inacreditável, especialmente essa competência no diretor da unidade. Volto para outra questão. A gente está procurando leis que cada vez mais restringam a discricionariedade, né? Essa amplia enormemente a discricionariedade, abre espaço para corrupção, abre espaço para favorecimento, abre espaço para uma série de questões que, sem dúvida alguma, podem ser feitas, já que você tem uma decisão judicial que diz que o sujeito tem que ser submetido àquele regime, mas você tem uma autorização de que o diretor da unidade e que o juiz da VEP não vai saber, né, da vara de execuções, no caso vai ser a federal, não vai saber que essa sessão está sendo feita, na maior parte das vezes, possa fazer isso discricionariamente. Né? São situações excepcionais. Bom, quanto você vai custar, hein? Bom, no caso específico dos presos colaboradores, eu remeto à questão da banalização das prisões provisórias, né, muitas prisões provisórias que às vezes são decretadas e acabam funcionando como meio de pressão para a colaboração. Essa previsão aqui certamente vai servir como meio de pressão. Bom, vamos lá. Na verdade, na prática, só para concluir esse tema aqui, na verdade, na prática é assim. A alteração da lei não significa que você necessariamente vá colocar todos os presos em uma condição mais gravosa. Você só vai colocar todos os presos que não queiram fazer colaboração numa condição mais gravosa. Né? É isso. Bom, então, essa daqui são previsões, portanto, que me parecem não podem passar, não podem ser aprovadas. Eu vou... aqui tem algumas outras previsões
que falam sobre construções dos presídios e tudo mais, que, sim, também tem alguns problemas. Fala, os estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima, a eles aplicando-se no que couber as mesmas regras previstas nessa lei. Então, uma ampliação de presídios de segurança máxima, de regime disciplinar diferenciado, mas que amplia um pouco a ideia de que as prisões vão ser, na maior medida possível, a do RDD. Né? Então, assim, o do RDD, ao invés de ser a exceção que hoje a ideia da lei, a ideia da proposta, é um pouco que isso seja ampliado. Bom, aí vem uma outra proposta relacionada também à execução, e eu já vou caminhando para o final para poder dar tempo do debate, é a proposta do banco de dados de DNA. Essa proposta de banco de dados de DNA é o seguinte, ela, na verdade, quando essa proposta foi feita em alteração da lei de 2009, né, da lei de identificação criminal, ela já recebeu um monte de críticas. Isso existe um recurso extraordinário, ainda sub júdice, no STF, para discutir esse banco de dados de DNA. E o que essa proposta faz é ampliar as hipóteses para todas as pessoas condenadas por crimes e também, na verdade, para todas as pessoas, inclusive as investigadas, inclusive os presos provisoriamente. Então, a ideia é que, uma vez acusado de determinado crime, já pudesse fazer o recolhimento do DNA, né, ainda que provisoriamente, isso ficaria no Banco Nacional Biométrico e poderia ser utilizado contra ele e também ser utilizado em todos os crimes de casos de crimes dolosos, né, mesmo sem o trânsito em julgado. De novo, é uma banalização de uma proposta que é muito complexa. A lei já não traz hoje sequer como é que é a preservação desse dado, que é considerado pela lei um dado complexo, né? E dados complexos têm uma série de restrições à sua utilização, ao seu armazenamento, etc. E a lei nunca tratou disso direito, então já sempre foi um debate sobre isso, além do debate, sem dúvida alguma, da violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo, né, a violação da intimidade, da privacidade e tal. Então, o princípio da não autoincriminação, de novo, é uma discussão altamente complexa e que a gente sequer tem estrutura para fazer uso desses dados corretamente. Me parece também uma proposta bastante populista do projeto, e que sequer pegou a lei de identificação de crimes, sequer hoje há isso. Então, ampliar me parece bastante exagerado, mas tem tudo a ver com uma proposta de um projeto que recrudesce penas e etc. Aqui eu vejo o André, que tem um artigo excelente sobre o populismo penal, sobre as leis praticadas no âmbito desse populismo, e vale a pena ser lido. Por fim, eu vou falar um pouco só sobre a alteração no nome das organizações criminosas, mas eu não estou achando aqui a proposta. Essa é aquela, se alguém tiver, eu leio aqui, eu então procuro durante o debate, que é o artigo 6º, que é aquela que o Moro cita as organizações. Esse artigo é inacreditável, porque ele cita... obrigada. Ele cita assim. Bom, considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente organizada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que formalmente, que... Parágrafo 3º. Se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, tais como o primeiro comando da capital, comando vermelho, família do norte, terceiro comando puros, amigos dos amigos e tal. Assim, é de uma técnica legislativa que eu nunca vi igual. Esse projeto, ele tem falhas técnicas como essa, em previsão, essa vagueza de expressões. Na verdade, há várias expressões vagas. Ele fala, por exemplo, em grave violência. Eu vou tentar pegar uma expressão. Ele fala em grave violência, em vários contextos bastante amplos. Ela é toda vaga e com muitas atecnicidades, né? Essa é mais uma, assim. Não faz o menor sentido uma lei que cite organizações criminosas. Isso já é um tema por demais delicado. Por demais delicado.
porque, obviamente, que o Estado reconhecer a existência dessas organizações criminosas, ela é muito complexa, porque essas organizações elas pretendem conflitar com o Estado e tudo mais. Obviamente que eu reconheço que, num sistema penitenciário, o Estado precisa dividir em facções criminosas para proteger a segurança, a vida, a saúde dos presos, porque é do Estado a obrigação de resguardar a saúde e a vida dos presos. Se colocar presos da mesma facção numa mesma unidade prisional, eles vão se matar. E grande parte dessas rebeliões grandes que aconteceram no país afora começaram fruto de brigas de facções, né? Pedrinhas e outras grandes. Então, claro que é um cuidado natural do Estado dividir por facções criminosas. Mas isso é um tema para lá de incômodo, e deve ser, porque não deixa de ser um reconhecimento a essas organizações criminosas que deveria ensejar um seríssimo debate sobre segurança pública. Né? E se mudar o nome, e se mudar o nome, se acrescentar outro nome, então, como é que faz? Pois é muito esse artigo, ele é muito, muito, muito técnico e amplia, na verdade. Tem uma outra questão também, aqui, várias dessas previsões que aumentam penas, endurecem penas, elas várias dessas, inclusive que eu falei aqui para vocês, elas falam que serão aplicadas no caso de pessoa condenada por organização criminosa, né? Que a lei fala muito em corrupção e organização criminosa. Só que é preciso ver também que o conceito de organização criminosa está por demais ampliado. Né? No âmbito da Lava Jato, mais de uma vez, eu vi casos de um único acusado responder por organização criminosa. Ser denunciado por organização criminosa, ele sozinho na denúncia. O que é um absoluto nonsense, mas que parte dessa ideia, né, de um maxi-processo, como é a Lava Jato. A gente entraria aí numa outra discussão, né, da amplitude de acusações da Lava Jato, com múltiplas acusações contra múltiplos réus, e a ideia de um grande sistema. Então, assim, se hoje o sujeito pode ser acusado, denunciado por organização criminosa sozinho, né, esse conceito de organização criminosa está extremamente fluido. Então, fazer uma lei que endurece penas e que tem como pano de fundo o combate à organização criminosas, sem dúvida alguma, como o Rodrigo já falou aqui, vai aumentar consideravelmente o nosso sistema carcerário, que já está completamente inchado, né, superlotado. Vem numa linha de que isso vai resolver os problemas de segurança do país e não vai, né? E agrava um sistema penitenciário que é um barril de pólvora prestes a explodir. Então, eu estou à disposição das provocações que virão dos meus colegas de mesa. Eu vou dar a palavra ao senador César para começar a provocação. Bom, boa tarde a todos e todas resistentes que estão aqui 2h da tarde e com certeza estão aguardando que eu não faça provocação alguma nessa altura. Vou fazer apenas algumas colocações, obviamente das palestras anteriores formidáveis. Maíra, que eu conheço já há bastante tempo, né, sempre foi uma jovem brilhante e cada vez me impressiona mais. Mas eu queria, muito mais do que agradecer ao convite, sobretudo ao Alcides, parabenizá-lo, porque o Alcides está sempre rompendo as barreiras, e eu digo isso porque está em curso no Congresso Nacional um projeto de Código Penal, um projeto de Código de Processo Penal, um projeto de Lei de Execução Penal, sendo que o projeto de Lei de Execução Penal já passou pelo Senado e está indo para a Câmara dos Deputados. O professor Antônio José mencionou uma participação que ele teve em 2007. Eu participei na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, no processo de sistematização e criação de proporcionalidade das penas. Isso tudo foi jogado fora. Quer dizer, numa atitude eminentemente arrogante, né, do Estado, e por isso que eu acho que o nome do ministro ele apareceu aqui com bastante frequência, com um mês de governo, ou seja, isso não foi discutido nem dentro do próprio governo, que não é possível se elaborar um projeto dessa magnitude com um mês. Ele apresenta e não discute com a sociedade, não discute com a academia. E o que você está fazendo, nós fizemos há poucas semanas lá na Faculdade Nacional de Direito, discutir, tentar abrir esses espaços
E me pareceu que hoje houve quase que um consenso acerca dos defeitos do projeto, que são muitos. Eu acho que poucos aqui elogiaram a palestra da Fernanda, já uma palestra mais técnica, que também abordou pontos interessantes. E eu me referi à sua palestra pela afirmação que o Rodrigo fez e doutora... Perdão. Valéria. Perdão, doutora Valéria. É que não a conheci antes, desculpa. A doutora Valéria realçou a fala dele, é verdade, especialmente para nós que militamos na Justiça Estadual. É um projeto que tem muito sentido para a Justiça Federal. Até discordo que ele tem uma natureza penal predominante. A natureza predominante dele é de processo penal. Muitas questões penais, e aqui foram trazidas, sobretudo na primeira palestra brilhante da doutora Ana Paula, sobre a legítima defesa, mas as matérias de processo penal, todas elas interferindo diretamente no status libertário, portanto, com repercussão no direito penal. São aquelas matérias que seriam mistas. Não é? É curioso aqui falar, mesmo que seja no debate, agora é difícil, porque todo mundo colocou várias questões que precisam ser aprofundadas. E se a gente fizer uma costura entre uma e outra, eu me coube lá na faculdade falar sobre o acordo de não persecução penal. E aqui aproveitar a palavra do meu querido amigo, né, o doutor Abel. Ele até brincou aqui, dizendo, olha, quando entendeu os juízes, né, a gente até às vezes se compreende, mas os advogados nem sempre. E um projeto que realmente parece que não ouviu os advogados, não ouviu a defesa. Eu me refiro exclusivamente ao acordo de não persecução penal, porque se qualquer um de nós formos à resolução 187 do Conselho Nacional do Ministério Público, ele copiou. Ou seja, o Ministério Público, portanto, participou ativamente, de alguma maneira, na elaboração do que o ministro Sérgio Moro apresentou no Congresso. Tem algumas questões aqui que, a meu ver, são ontológicas mesmo, obviamente que foram tratadas, muitas que estão na dogmática, que são importantes e devem ser consideradas, mas eu vi que o doutor Rodrigo, pelo menos, ficou preocupado com o propósito do crime de resistência, para criar uma confusão tremenda, porque se cria se há morte, e essa morte, se ela for culposa ou dolosa, ele está tratado dentro do mesmo tipo penal, sem maior explicação, não é? E não faz nenhuma proporcionalidade, o que, de uma certa maneira, o latrocínio também trata disso. Eu vejo muito mais do que querer afastar do júri, mas vou usar uma outra palavra que também foi muito usada, sobretudo na primeira mesa, que é o simbolismo. Não é? Nós sabemos que o crime mais grave do Código Penal é um crime que viola o patrimônio, não é? Porque o Estado é patrimonialista. Você vai falar da morte, mas, de novo, uma morte que não sabe ser culposa, não sabe se ela é dolosa. Não é? E agora, nós deslocamos, e hoje o terceiro crime mais grave a ultrapassar desse projeto será um crime contra a administração pública, não é? Que é o crime de resistência. E aí vou pegar um outro gancho também do que foi dito aqui, pelo meu queridíssimo amigo, o desembargador Abel, que falou, por acaso, nos outsiders, não é? Na política. E tem um livro que é bastante recomendável que se leia, que é do Howard Beck, que se chama Outsider, e trata exatamente desses empreendedores morais. E o que nós estamos vendo aí, vimos do ano passado para cá, é um empreendimento moral muito grande e precisamos punir, sobretudo, os corruptos, né? Porque o problema todo está nos corruptos. Só que, no fundo, o que a lei acaba alcançando essa criminalidade que nós estamos acostumados nas varas criminais e no Estado. E é curioso que a droga não nasce na favela. Não há plantação de maconha, não há como refinar cocaína, não há como sequer adquirir ou produzir arma. Não é? E aí foi colocada aqui numa das palestras a questão da urbanização. Não é? E isso é antigo, porque a teoria ecológica da criminologia norte-americana, ela já tratou isso lá na década de 40, não é? Com Sutherland. E duas questões que ele colocou. O ser monofatorial, porque quer explicar tudo só com esse tema, e o fato de que os crimes não são praticados, em regra, na comunidade onde o sujeito vive. Na comunidade onde o sujeito vive, onde
a gente tem uma atuação muito mais frequente da polícia, salvo a hipótese do tráfico, mas o grande lucro do tráfico não é o lucro do tráfico vendido na favela. E a gente sabe que nas comunidades onde nós vivemos, eu, desembargador Alcides, perto da minha casa, tem escola, hospital, cinema, teatro, mais uma série de outras coisas, inclusive polícia. E nas comunidades, a única atividade que consegue ser exercida é a polícia. E me preocupa muito a ideia, esse simbolismo do direito penal, que cada vez reforça mais, e acreditar, sinceramente, que nós vamos acabar com a criminalidade aumentando penas, recrudescendo, e a lei dos crimes hediondos está aí para provar. Eu saí da vara de execuções penais um pouco mais de 10 anos e saí com 14 mil presos. Os juízes que lá estão hoje estão com 52 mil. Né? E eu já saí adiante de um discurso de que precisava aumentar a pena. Mas precisa aumentar a pena para quê? Para resolver o problema do Estado. Né? E não se resolveu. E a história demonstra isso. Né? Então, mas se insiste ainda com essa ideia, que me parece mais um empreendedorismo moral do que qualquer outra coisa, porque não acredito que esse evento ou alguma coisa parecida esteja sendo realizada lá dentro do bunker do tráfico. Eles estão nem um pouquinho preocupados, porque ninguém vai deixar de praticar crime, porque eu tenho uma pena mais longa, e aqui o que a gente brincava, e muita gente já brincou com isso, a gente não acredita que o criminoso, antes de sair de casa, ele abre o Código Penal e veja qual é o crime mais grave, qual é o crime que permite progressão de regime, qual que permite livramento para poder praticá-lo. Quer dizer, então a questão não está no direito penal, não está no direito processual penal. E correndo um risco seríssimo, porque quando se suprime direitos, e o Estado suprime direitos, suprime dignidade, nós convertemos o Estado no infrator e o infrator na vítima. A gente está correndo esse sério risco que tem uma relação direta com o aumento das penas e o aumento da criminalidade, que elas estão correndo juntos. Então, uma solução, me parece, que não passa por aí. Achei interessante também porque a doutora Maíra comentou sobre o RDD, nós tivemos a oportunidade de escrever um artigo logo que o RDD saiu, e fazendo uma pesquisa percebemos que no Código de 1890, lá estava a prisão celular, que era até mais branda que o RDD, mas um pouco copiado. E eu costumo dizer, pelo menos um sentimento que eu tenho, eu vou compartilhar, não sei se estou correto em relação a isso, mas um meio bastante eficiente de se analisar o processo civilizatório é através do cumprimento da pena, da execução da pena. Porque nós já tivemos penas cruéis, que hoje nós entendemos como cruéis, mas que estavam dentro do ordenamento jurídico perfeitamente estabelecido. Não estou aqui me referindo a nada fora do ordenamento. Então, a maneira como nós vamos executando a pena vai demonstrando a que ponto a sociedade avançou no processo civilizatório. E a sensação que estou tendo é que nós estamos atrasando, estamos retrocedendo. Nós estamos em 1890. Hoje o professor Panoeiro trouxe o Código Imperial com o artigo da resistência. E parece, pelo que eu entendi, que nós voltamos também nesse sentido. O que preocupa muito, porque no Estado que não consegue entender o que significa laicidade, as ordenações filipinas puniam os hereges com a morte e com o confisco dos bens, inclusive dos herdeiros. E com esse retrocesso, um Estado que é laico, quem blasfeme Deus ou eventualmente não acredite nele, está correndo o sério risco na medida que nós estamos vendo esse processo de retrocesso. Né? Pelo menos parece que há um esforço muito grande nesse sentido. Eu fiz algumas anotações aqui, mas me perdi nas minhas anotações, porque a doutora Maíra, como eu falei, que já conheço há tempo, ela sempre foi assim muito rápida, né, falando, e a gente não consegue acompanhá-la, e também fiquei muito interessado em tudo que foi dito. Especialmente até algo que ela comentou aqui do cheiro do réu. É algo que eu também não compreendo aqui no tribunal, porque o tribunal se orgulha muito, e aqui, hoje, desembargadores criminais, mas fomos todos juízes criminais, de manter aquela barreira nas varas criminais que só passa o réu, a família não passa. Não é? Quando a individualização da pena pressupõe tudo o que você disse, não é? E, sobretudo, esse contato com o preso, com a família. Porque, obviamente, que é um tanto quanto utópico, porque jamais nós vamos conhecer esse preso, mas afastando completamente dele, é aí que nós não vamos conhecer mesmo.
Isso permanece aqui no nosso tribunal, não é? E parece que há um orgulho muito grande acerca disso, porque o que se quer evitar é não só o cheiro do réu, mas o cheiro da família do réu. O Alcide brincou aqui das famílias criminosas. Me espantei muito também, por isso que estava aqui na mão, que ia ser uma das perguntas que eu ia fazer. Aliás, eu formulei 3 perguntinhas e 2 já foram respondidas, mas com a colocação das facções criminosas numa lei. Não é? Nós temos um problema seríssimo hoje, aqui no Rio de Janeiro, esse problema não é novo, que o artigo 6º da Lei de Execução Penal, ele trabalha com a ideia de individualização. Nós sabemos aquela individualização de uma certa maneira abstrata que o Legislativo faz quando vai escolher os bens jurídicos que serão protegidos. A individualização que o juiz, ao proferir a sentença, e aí nós ficaríamos aqui muito tempo, porque mexeram nesse artigo 33, e esse artigo 33, aquele parágrafo 2º, tinha que ser revogado, quando ele tabela formas de quantidade de pena para fixar regime, e ele piorou, né? E a individualização da execução. E como é que é feita a individualização da execução aqui? Quando eu estava na execução penal, chegamos a bolar umas perguntas, né, que seriam feitas ao apenado. A pergunta é: onde é que você mora? Ou, se você já está ligado a alguma facção, que facção você se encontra? Porque, dependendo do lugar onde ele mora, uma facção domina, é onde vou mandá-lo. Quer dizer, quem hoje domina a execução é o criminoso. Está fora. Então, aqueles ideais de execução, ele também estão bastante, foram esfumaçados. Não é? E agora, o legislador pega e resolve botar essas facções expressamente na lei. Não é? E bota a milícia também. Que milícia, a etimologia da palavra, não é essa milícia que está aí. Não é? Porque a polícia militar, e juízes antigos aqui como nós, o Ministério Público sempre se referiu ao policial militar como miliciano. Não é? E não nesse sentido que está se encontrando hoje. Quer dizer, até deturparam etimologicamente até a palavra. Enfim, é muito o que falar aqui. Eu tenho certeza que deve estar todo mundo torcendo para eu parar de falar, porque precisamos todos almoçar. Então, para ser muito objetivo e para exercer o papel de debatedor, de uma maneira bastante simplificada, que eu acho que o horário não autoriza, eu separei aqui aquela questão que me pareceu curiosa, mas já foi trabalhada, do diretor do presídio poder tomar medidas que são jurisdicionais, e a gente sabe que a execução penal é jurisdicionalizada. Isso aqui é um modelo, aquela ideia é da Justiça Federal Americana, que nem a Justiça Estadual faz. A Justiça Federal Americana, ela pode dizer quando é que o sujeito vai obter o livramento condicional. Como a Justiça, a execução penal lá tem um cunho administrativo fortíssimo, quase bem dizer administrativo. Ou seja, a inspiração está toda no judiciário americano, mas eu diria que está até nos CSIs e nos filmes. Gosta muito de ver série americana. Porque então isso aí é algo que realmente, quando o juiz que fui de execução penal, fiquei assustado. Só uma questãozinha também aqui no que foi dito em relação à competência. O regime disciplinar diferenciado, ele é exceção e ele é provisório. Então, o que acontece? Quando eu entrego essa competência para o juiz federal e ele sai do regime disciplinar, eu volto com essa competência para o juiz estadual, o que viola claramente o princípio de juiz natural e não faz o mínimo sentido. Eu briguei sozinho em relação a isso, porque na época foi num evento da Justiça Federal, só tinham juízes federais, ministro Félix Fischer, ministro Carvalhido, e eu não me lembro outro ministro mineiro, e eles até fizeram uma resolução de início, de tanto que nós brigamos lá, que de uma certa maneira mantinha a competência na Justiça Estadual, e o juiz estadual deprecava a execução para o juiz federal. Quer dizer que é uma violação evidente ao princípio de juiz natural, fora que a operacionalidade dele não faz o mínimo sentido. Saiu do regime, aí vem para a Justiça Estadual. Voltou para o regime, volta para a competência do juiz federal. Quer dizer, você vai trabalhando com competência, que é matéria que tem sede no princípio da jurisdição, que é constitucional, você vai trabalhando com uma maleabilidade que é injustificável dentro de uma lei. Não é? E agora, para tentar ser objetivo, eu só queria, na realidade, a Maíra já falou sobre isso, mas só, Maíra, para você poder aprofundar mais, o parágrafo 9º
do artigo que trata do artigo 13, que é o artigo que trata da alteração da Lei 12.850, ele estabelece que o condenado, eu posso ter até perdido no que você falou, mas aquilo que tem a sua preocupação era com a limitação tamanha do regime semiaberto, com a possibilidade até dele eventualmente não ser, não progredir. Mas isso falou em tese, diante da dificuldade que foi criada. Depois eu vou ler o parágrafo 9º, que é da proposta, o condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização ou associação criminosa não poderá progredir em regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Eles repristinaram o que a Lei 8.072, em 90, criou, que o Supremo Tribunal Federal já pacificou esse tema e ele está enfrentando. Ele está enfrentando o Supremo Tribunal Federal, né? E de uma maneira absolutamente clara. Então, são essas pequeníssimas ponderações e deixar esse tema aí para poder a Maíra aprofundar um pouco mais. Pode aproveitar, Rafael. E depois eu falo. Bom, primeiramente agradecer o convite do desembargador Alcides, que me foi formulado. Para mim é uma honra estar aqui, ainda mais ao lado de amigos e de pessoas que participaram da minha formação jurídica no direito penal, o professor Antônio José, a professora Ana Paula, e o próprio desembargador Alcides também, que foi meu professor aqui na Escola da Magistratura. E me coube falar por último, né? E é assim que eu me sinto também quando a gente, no dia a dia da Vara de Execuções Penais, procura exercer nosso mistério, que o sistema prisional ele é sempre esquecido, ele fica sempre por último, né? Ele fica numa situação de que a gente, às vezes, tem um dia a dia muito angustiante, porque são milhares de processos, nós somos 8 juízes atuando na vara, uma conclusão diária por juiz de aproximadamente 130, 140 processos. Está aqui a Larissa, está aqui a Roberta, que trabalham comigo lá, que não me deixam mentir. Então, nesse volume de processo na execução penal, fica muito difícil para que a gente se atenha individualmente em cada um deles, considerando ainda que o Estado, infelizmente, não exerce seu papel quando precisa munir o juiz da execução penal de dados subjetivos, né, para que a gente possa decidir a respeito de benefícios com mais segurança. O doutor Panueiro falou aqui anteriormente, né, que a gente não pode tratar o direito penal dissociado da realidade que a gente vive. E se, de algum modo, o projeto do ministro Sérgio Moro procura endurecer as penas na execução penal, né, de outro lado, também a gente nota que durante anos a gente trabalhou com medidas despenalizadoras que também não resolveram o nosso problema, né? Nós tivemos a transação penal, a suspensão condicional do processo, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, e isso também, como medidas também de não aprisionamento, também me parece que não resolveu o problema da nossa criminalidade. Então, se de um lado a proposta hoje do ministro de endurecer as penas é criticada, a gente também não pode esquecer daquilo também que o direito penal evoluiu, estudou, e também não foi capaz de diminuir a quantidade de crimes que nos assolam diariamente. O professor Antônio já estava dizendo que realmente viver no Rio de Janeiro me parece que é viver num conflito de guerra. Talvez em outros estados, em outros países, a gente sabe mais ou menos onde pode acontecer alguma situação. Aqui no Rio de Janeiro acontece à luz do dia, em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer tempo. E talvez uma das preocupações do ministro Sérgio Moro com relação a essa obsessão dele, que nem disse a doutora Maíra, pelo regime fechado, é porque em muitos estados da federação, o regime semiaberto, o preso cumpre pena em casa. Ele não cumpre pena na unidade prisional. Aqui no Rio, né, a gente tem somente 2 motivos para que ele cumpra a pena, para que ele passe um tempo fora da unidade prisional, que é a visita periódica ao lar e o trabalho extramuros. Fora isso, realmente ele fica
acautelado, fica dentro da unidade prisional. Mas em outros estados da federação sequer existe regime aberto. O estado de Goiás, por exemplo, o regime aberto, o preso fica completamente sem nenhum controle do Estado. Então, aqui, pelo menos, nós estamos tentando, numa medida de diminuir o superencarceramento, né, colocar esse preso do regime aberto monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Porque durante o dia ele sai, sem destino algum, né, sem precisar comprovar para o local que ele vai, e pelo menos monitorado com uma tornozeleira eletrônica, a gente sabe por onde ele passou, por onde ele esteve, e o Estado tem pelo menos um mínimo de um controle. Então são medidas que a gente está tentando fazer aqui no Rio de Janeiro. Mas em outros estados isso sequer existe para o regime aberto. O regime aberto ele é como se tivesse havido uma revogação da lei de execução penal com relação ao regime aberto. Então talvez seja essa a preocupação do ministro Sérgio Moro para poder fazer com que haja uma unidade no país inteiro com relação à questão do regime de pena. Um outro ponto que me aflige também, que é sempre quando a gente ouve, né, essa questão do superencarceramento, né, quer dizer, a quantidade de presos que nós temos hoje nas unidades prisionais, me parece que o aumento dos presos provisórios é muito significativo nessa área, né, dos 52 mil presos hoje em dia no Rio de Janeiro, praticamente metade são de presos provisórios, de maneira que os definitivos, digamos assim, não seriam causa de superpopulação carcerária. Então, o endurecimento da pena, talvez aí, não estivesse sendo um motivo para que a gente evite de fazê-lo por conta da superpopulação carcerária, considerando ainda todas essas medidas despenalizadoras que a gente já enxergou ao longo dos anos. Me parece que o projeto ele tem o seu lado feliz de tentar endurecer, pelo menos, aqueles presos reincidentes, ainda que ele possa se utilizar, né, de algumas expressões genéricas, como insignificantes infrações penais pretéritas ou reduzido potencial ofensivo, né, no caso do parágrafo 5º do artigo 33, ainda que se possa dar esse espaço para que o juiz atue nessa área, não acredito que o endurecimento da pena seja um fator diretamente associado a mais um superencarceramento, como tanto é criticado aqui no Brasil pelo número de presos que nós temos nas unidades prisionais. Obviamente, eu vi uma entrevista recente da doutora Maíra, em que ela criticava a questão da criação de mais vagas para o sistema, né? E aí me permita aqui só um adendo, porque os dados do CNJ apontam que nós temos 300 mil mandados de prisões pendentes de cumprimento. São 300 mil pessoas procuradas no país. Então eu acho que talvez o que está acontecendo é muitas vezes um mau encarceramento, daquele que evidentemente não teria motivo para estar no cárcere, seja como provisório, seja depois numa ausência de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Tá? Mas, na minha visão, é notória a necessidade do Estado olhar para o sistema prisional, né, e se criar mais vagas por conta dessa dificuldade que nós temos ainda de quantidade de presos para cumprimento de pena. E, então, só para finalizar, dado o adiantar da hora, eu anotei aqui uma proposta de mudança também do ministro Sérgio Moro, em que, na Lei de Crimes Hediondos, no parágrafo 6º, assim dispõe a proposta, a progressão de regime ficará também subordinada ao mérito do condenado e à constatação de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir. Isso é um fator preocupante porque, atualmente, posso falar aqui, pelo menos no nosso estado, o exame criminológico, que é tão importante para que o juiz possa decidir com segurança, né, pela dificuldade que se tem de psicólogos no sistema prisional e de assistentes sociais, já houve
o entendimento, nós já procuramos, junto até os promotores, os defensores que atuam junto à Vara de Execuções Penais, diminuir a necessidade de realização do exame. Então, a gente tem praticamente pedido para crimes violentos, crimes sexuais, crimes com reincidente, para que a gente consiga dar conta da quantidade de pedidos de livramento condicional que são feitos na vara. Então, talvez essa proposta estaria, né, ressuscitando para todo e qualquer crime a necessidade de um exame de livramento condicional, por conta de ainda fazer um exame futurístico para saber se ele voltaria ou não a delinquir. Então, esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de ouvir da doutora Maíra. E a questão das unidades federais também, há um aumento no tempo de cumprimento de pena em unidade federal, que hoje a lei fala que seria 360 dias, renováveis por igual período, né? E a proposta leva para 3 anos esse tempo mínimo de cumprimento de pena em unidade federal, o que, para mim, na nossa visão, é uma exceção, já que o preso tem o direito de permanecer próximo, né, da sua família, do seu estado, enfim, como um dos elementos da ressocialização. E talvez eu veja com uma certa preocupação esse aumento desse tempo em unidade federal, considerando ainda que eu recebo muitos advogados que trabalham para esses presos em unidade federal, e eles dizem que o dano psicológico a essas pessoas tem sido muito grave. São presos que já estão lá há 10 anos, 11 anos, 12 anos. Não é que a gente sabe que são presos perigosos, que exercem realmente uma influência no sistema prisional, mas quem já visitou uma unidade federal sabe em que situação que eles passam, a rotina diária que é de uma unidade federal. Eles ficam 22 horas dentro da cela, sem saída, sem absolutamente nada. Eles fazem todas as refeições dentro da cela e somente 2 horas por dia que eles têm o banho de sol, e geralmente somente com o coletivo ali da galeria deles, né? Está sendo cada vez mais isolado, uma portaria do ministro Sérgio Moro, o contato com a família, o contato social, né? Me parece que eu não sou contra, obviamente, ao regime de unidade federal e nem o RDD na unidade federal. Tá? Eu sou a favor dessa medida, mas eu acho que é uma medida excepcional, que a gente tem que trabalhar ela de uma maneira bem cautelosa, né? E a gente também tem que ter esse olhar de que há presos do estado do Rio de Janeiro que já estão há 12, 14 anos em unidade prisional e sem esperança aí de um retorno para o estado de origem. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Posso responder? Bom, então vamos lá, vou tentar ser muito breve, porque todos devem estar com fome. Só para complementar o que eu tinha falado sobre as expressões vagas, além daquelas que eu mencionei, tem o risco, na parte da legítima defesa que foi tratada aqui, esse risco iminente de conflito armado. Né? O que é o iminente? O que é o conflito armado? O que é o conflito armado? Então, isso já é uma questão. Grave violência à pessoa. Grave violência à pessoa, gente, é uma loucura, porque mistura a elementar do tipo penal violência com a culpabilidade, que é a reprobabilidade da conduta ser grave ou não. Aí cria esse grave violência à pessoa que não existe hoje, né? Então, enfim. E isso acontece aos montes, em toda lei, essa vagueza, essa indeterminação, né? Como essas condições, então, começando de trás para frente, condições pessoais que possam pressupor que ele não voltará a delinquir. Quais são as condições pessoais? Né? Ele tem família? É uma condição pessoal que não voltará a delinquir? Ok, pode ser. Aí quer dizer que, então, o que não tem, se o juiz passa a considerar isso uma condição, aí o que não tem família não vai poder, porque ele pode voltar a delinquir porque não tem família? Né? Então, assim, isso é absolutamente subjetivo. Né? E uma lei penal não pode ter essa vagueza, essa indeterminação. Isso é meio básico, a gente aprende logo no início da faculdade. Bom, o acordo de não persecução penal. Eu preciso falar muito brevemente, porque eu acho que essa é a proposta que mais vai aumentar o encarceramento. Né? Embora seja uma proposta que está sendo apresentada como uma medida, né, de acordo, negocial e tal, existe uma parte dela que é de não persecução,
mas existe a outra parte que é de um acordo que vale para qualquer pena, né, para qualquer crime e que é extremamente aberto. Isso é importado dos Estados Unidos, mas mal importado, como várias outras passagens da lei. Né? Nós não temos essa cultura aqui. E nos Estados Unidos isso já está sendo altamente questionado. Né? Existe uma organização super importante chamada Innocence Project que trabalha com erros judiciais. E os acordos de não persecução, o plea bargain nos Estados Unidos, ele é causa de muitos acordos desses que geram encarceramentos que não precisariam gerar. Porque o sujeito fica com medo, né, da pena que pode ser imposta a ele e acaba fazendo um mau acordo. Para ser um bom acordo, para começar, a gente precisaria partir do pressuposto de que existe paridade de armas entre a acusação e a defesa, e não há, especialmente para esse momento inicial. A Defensoria Pública sequer tem estrutura para estar nesse momento do flagrante, nesse primeiro momento, e a forma como isso pode ser conduzido realmente pode fazer com que o sujeito prefira um mau acordo e ser preso quando ele poderia, ao final do processo, ser absolvido. Mas a acusação já começa muito desigual. Então, eu recomendo muito fortemente que assistam o filme 13ª Emenda, que mostra bastante os efeitos desse plea bargain e o que a gente não quer importar. Posso só dar uma palavrinha? 90% dos plea bargains americanos envolvem crimes graves e envolvem pessoas pretas, negras ou pardas. Exatamente. E o resultado tem sido exatamente isso que a senhora está falando. Então é por isso que mesmo nos Estados Unidos, que tem toda essa cultura do consentimento, de uma verdade consensual, mesmo lá já existe toda uma contestação ao plea bargain. Nos Estados Unidos que tem essa cultura. Pois é. Imagina aqui no Mas Brasil. que não tem. Imagina aqui. Pois é, sem dúvida alguma. Então, a lei fala que só poderá ser revista essa aplicação da pena se ela for manifestamente desproporcional. Então, quer dizer, não basta ser desproporcional, tem que ser manifestamente desproporcional. O que é a pena aplicada nesse acordo manifestamente desproporcional? Então, se for 1 anozinho, 2 a mais, então tudo bem? Qual é essa margem? Enfim, ela é muito, muito ruim. Complementando aqui a questão do cheiro do réu, né, que o doutor César ressaltou, eu chamo a atenção das mulheres grávidas, que eu não falei, que é uma pauta que eu falo tanto sempre, né, que é fundamental esse contato, o sujeito ver que a mulher está grávida, perguntar, ter esse contato com a mulher. Então, especialmente para as mulheres, esse contato físico é muito importante. Bom, sobre o aumento para 3 anos, eu vou chamar a atenção aqui para uma passagem só, que é o seguinte: atualmente, o que acontece? O tempo máximo do RDD é de 1 ano, e só pode aumentar com uma decisão fundamentada para ficar mais tempo. Né? Na prática, isso não acontece. Mas o que a lei propõe o período de permanência será de 3 anos renováveis, excepcionalmente por iguais períodos. Portanto, 3, a gente vai aumentando não de 1 em 1, mas de 3 em 3, né? Quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos e tal. Então, assim, na verdade, a gente está aumentando esse RDD de 3 em 3 anos. Tem uma passagem que eu não falei, mas que é muito interessante, que fala da decisão para essas questões de regime, ela ser tomada por um colegiado de juízes. A ideia disso é um pouco aquela do juiz sem rosto, sabe? Que na verdade, você tirar a responsabilidade do juiz da execução para esse momento, para o colegiado. É claro que, por um lado, pode ser bom, porque você está ampliando e aí pode trazer uma oxigenação, porque um outro juiz pode ter uma outra posição, mas, por outro lado, na execução, que quem está preso tem pressa, pode, sem dúvida alguma, demorar mais ainda as decisões. Sobre a questão do semiaberto, que alguns estados não têm, sim, alguns estados não têm, mas em compensação também nos estados que têm o semiaberto com esse formato como o nosso, o trabalho extramuros e o estudo, eles não são automáticos, né? Eles dependem do pedido, da fundamentação, da decisão, etc. Então, há presos que ficam realmente dentro da unidade durante o período do semiaberto. Por falha do Estado. Não tem o semiaberto por falha do Estado. Preso por falha do Estado, coloca ele fechado. É exatamente isso. É exatamente isso.
É exatamente isso. Repito Também que acho. nós temos um já exemplo. teve essa proposta já aconteceu. Vamos terminar com o aberto, porque É. o aberto não funciona. É isso O também. Estado, em vez de se aparelhar Exato. para atender a lei, eles não me aparelhem e Exato. quem vai pagar essa conta é o preso. Exato. Olha, me parece assim, a nossa lei de execução penal é uma excelente lei. Se eu pudesse fazer um artigo para mudar a execução penal no país, uma lei, eu faria um artigo. Cumpra-se a LEP. Ponto. Essa lei passa a vigorar no data da publicação. Acabou. 2003 para cá, Entendeu? ela recrudesceu. Então, bastante. assim, já tem a LEP com uma série de previsões como essa. Ela já recrudesceu. 2003 para cá. Mas apesar disso, ela tem a previsão da colônia agrícola lá, que ninguém obedece. A colônia agrícola de Magé, gente, todos os presos trabalham. Tem um projeto da SEDAI que planta desde a sementinha até a muda de pau-brasil, de ipê de todas as cores. E essas mudas são utilizadas em projetos de reflorestamento da Mata Atlântica. Aqui, em Magé. Então, assim, você está fazendo um processo ecológico, né, e, ao mesmo tempo, todos os presos... Os índices de reincidência são baixíssimos, lá da colônia agrícola, não é, Estrela? Todos os presos... Não tem muro, praticamente. Isso é a colônia agrícola que a LEP prevê. Né? Todos os presos, sem exceção, trabalham, porque quem não trabalha no projeto é um modelo a ser copiado. Quem não trabalha no projeto da SEDAI, planta na horta lá, que eles plantam vários legumes, trabalha na sala de informática, na biblioteca, ou seja, não há um único preso que não trabalhe, um muro abaixo e ninguém sai. Então, enfim. Então, sem dúvida alguma, o regime semiaberto deveria ser pensado nesse formato de oferecer trabalho, estudo e tal. Para finalizar, eu não poderia deixar de dizer sobre o aumento de presos provisórios, etc. Eu não poderia deixar de dizer que talvez uma outra pauta que seria fundamental esse governo colocar como foco, e o judiciário, etc., seria o das centrais de alternativas penais. Porque quando a lei, as audiências de custódia foram implementadas pelo CNJ em 2015, a ideia era que, junto com a central de audiência de custódia, fossem instauradas as centrais de penas e medidas alternativas. Então, o sujeito ia ser, num primeiro momento, atendido ali pela audiência, e depois ele ia ser encaminhado para a central, que ia ter assistente social, profissionais de várias áreas, um atendimento multidisciplinar. Essas centrais de alternativas penais nunca pegou no Brasil. E ela é absolutamente fundamental, é a nossa saída para aquele caso que não precisa estar preso. Eu, uma vez, dei uma aula aqui, nesse espaço, para jovens juízes que estavam assumindo depois do concurso, recém-concurso, e as juízes falaram, olha, eu acho ótimo esse papo de penas e medidas alternativas, mas eu não me sinto segura para implementar, porque nós não temos, como tem nos Estados Unidos, o fiscal lá do livramento condicional, né? Mas deveria haver uma central de penas e medidas alternativas mais estruturada, sem dúvida alguma, em todo o país, não estou falando só do estado do Rio de Janeiro. Essa é uma cultura que não pegou. Né? Então, assim, os juízes não se sentem seguros para aplicar as penas e medidas alternativas, não há estrutura para isso, e aí muita gente fica presa definitivamente, sem precisar estar, porque poderia ser mais do que suficiente uma medida alternativa à prisão. Eu espero ter respondido às perguntas. Tem mais alguma coisa? Não. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Gente, agradeço muito, doutora Maíra, governador César, doutor Rafael. Dou por encerrada, agradeço a presença de todos que ficaram até o final. Obrigado a todos.